Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo você ao nosso canal Católico, a Palavra de Vida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Hatakeyama, eu sou ministro da Palavra de Deus e também sou catequista das mídias sociais. Seja bem-vindo ao nosso canal. E desde já eu quero te pedir, por favor, dá um joinha nesse vídeo que você está assistindo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Para poder fortalecer esse canal na internet, para o YouTube valorizar. Tá bom, gente? Muito obrigado. E o tema de hoje é falar de um santo que é lembrado no dia 28 de agosto, Santo Agostinho. Ele é bispo e doutor da igreja, né? Ele nasceu na África, numa cidade chamada Tegaste. E ele era filho de um pai pagão, né? E de uma mãe cristã, Mônica, que é Santa Mônica, que ela é lembrada um dia antes, no dia 27 de agosto, é lembrado Santa Mônica, né? E ele viveu lá pelos anos de 1430, 430 por aí, né? Ele nasceu no ano de 354, né? Depois de Cristo. Então ele viveu num período assim do finalzinho da Idade Antiga, né? E a morte dele, né? 430 depois de Cristo, foi mais ou menos a época em que o Império Romano estava terminando. Ele testemunhou praticamente o fim do Império Romano. Então ele viveu nesse período, né, da Idade Antiga e início e comecinho da Idade Média, né? Ele era um homem culto. Ele foi para uma outra cidade, né? Ele nasceu em Tegaste, mas ele foi estudar numa outra cidade e ele foi para Cartago, né? E ele estudou filosofia, né? Ele estudou retórica e depois ele se tornou professor, né, de gramática. Ele foi um grande escritor, porque eu lendo um livro, né, contando a história de Santo Agostinho, existe uma lista enorme de livros que ele escreveu muito antes da sua conversão ao cristianismo. Ele era um homem pagão, mas muita cultura, né? Só que ele não queria saber nada do cristianismo. Embora o cristianismo fosse uma religião aceita pelo Império Romano, né? Mas ele não queria saber do cristianismo. E a mãe ficava muito triste com isso. Porque o sonho dela era ver seu filho batizado, seu filho convertido. Então Santa Mônica, ela rezou pela conversão do filho dela quase a vida inteira, rezando pela conversão do seu filho Agostinho, né? Até que um dia ele foi parar em Roma e lá, né, lá na cidade de Milão, né, ele conheceu o bispo Santo Ambrósio. E nesse encontro com o bispo Santo Ambrósio, aí parece que Santo Ambrósio tocou o coração de Santo Agostinho. E um belo dia, ele ouviu uma voz misteriosa dizendo assim: toma e lê. Era a carta de São Paulo, né? A carta de São Paulo, que dizia, né? Não vos deixeis dominar pela carne e pelas concupiscências. E aí foi justamente a palavra de Deus que iluminou a mente e o coração de Santo Agostinho e fez com que ele aceitasse o cristianismo, a fé cristã no seu coração. Então, Santo Agostinho, ele, de tanto a mãe dele ficar rezando pela conversão dele,
um dia ele abriu seu coração para Cristo. E aí ele se converteu, ele mudou de vida, ele passou a ser cristão, ele se foi batizado pelo bispo Santo Ambrósio, bispo de Milão. Ele voltou para a África e se tornou bispo, né? Ele se tornou padre e depois se tornou bispo na cidade de Hipona. E ele foi um grande pastor, um grande escritor. E a sua história de conversão, Santo Agostinho escreveu num livro chamado Confissões de Santo Agostinho. Então ele relata toda a sua trajetória de pagão, ateu, a cristão convertido. Então ele conta toda a sua experiência de descoberta da fé. Ele tinha uma fome, uma sede da verdade. Então, antes de ser cristão, antes de ser batizado, ele era maniquista. Ele frequentava, ele estudava uma heresia que existia na época, né? Maniqueísmo, uma seita esotérica, né? Mas depois, quando ele conheceu Cristo, ele abandonou tudo isso, né? E ele abriu o coração dele para o Evangelho. Se tornou sacerdote e depois bispo na cidade de Hipona. E lá ele viveu a vida dele como um pastor, como escritor. Ele continuou escrevendo, ele escreveu um outro livro chamado Cidade de Deus, porque na época o povo, né, as autoridades, o povo romano de modo geral, criticava a igreja pelo fracasso do Império Romano. E aí, ele querendo desfazer esse mal-entendido, ele escreveu um livro para poder explicar que é o contrário, que o cristianismo ele vem para santificar o povo romano, né? Então, Cidade de Deus, né? E ele veio falecer no dia 28 de agosto de 430, né, na cidade de Hippo Regius, né, Hipona, na época em que Alarico estava cercando a cidade, para invadir a cidade, né? Então ele testemunhou tanto a invasão, né, dos bárbaros na cidade de Hipona, uma cidade romana, da província romana na África, né? Como também foi a época em que o imperador romano ele foi morto pelo rei pagão, né? E aí foi o fim do Império Romano. Ele pertence a essa época, né? Uma época de transição da Idade Antiga para a Idade Medieval. Interessante, né? Quando a gente estuda a história dos santos da Igreja, né? Tudo isso eu li para vocês, baseado no livro Um Santo para Cada Dia, né? Não sei se dá para ver, né? Aqui, né? Quando a gente estuda a história dos santos, a gente vê um pouco da história da igreja, um pouco da história da humanidade, porque a história da igreja participa da história da humanidade, faz parte, né? Então, e Santo Agostinho foi da época do final do Império Romano, né? Que legal, né? Muito obrigado você por ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não deu joinha, dá o joinha fazendo um favor, tá bom, gente? E se inscreve no nosso canal. Tá legal? Muito obrigado. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo Agostinho, rogai por nós. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.